Pedir ao Senhor, meu Deus, que venha abençoar esse culto no dia de hoje. Agradecer porque nós vencemos mais uma semana, estamos vencendo mais uma semana. Pedir ao Senhor, meu Deus, que venha confortar, meu Deus, todos os familiares enlutados, ó Pai. Tivemos perca essa semana, mas o Senhor possa estar confortando o coração de cada um. E que o Senhor também, meu Deus, possa nos dar direção neste culto, Senhor. O Senhor venha falar conosco. Cada louvor, meu Deus, entoado, seja, meu Deus, diretamente para o Senhor, que o Senhor possa estar recebendo, Pai. Cada clamor, ó Deus, cada agradecimento, ó Pai. Cada testemunho, Senhor, que eu possa estar, meu Deus, abrindo nossos ouvidos, ó Pai. E também, meu Deus, recebendo, meu Deus, tudo que nós dirigimos ao Senhor, que o Senhor possa estar recebendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É tudo que eu te peço nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seu filho amado pra me salvar.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Momento de nós estarmos na casa do Senhor para agradecer a Ele pelas bênçãos, pelo cuidado que Ele tem tido para com as nossas vidas. Mesmo nos momentos de lutas, aflições, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor tem nos ensinado, tem nos preparado, né, para que possamos com Ele vencer as lutas, vencer as tribulações, né? Tudo que acontece em nossas vidas, mesmo que nós não tenhamos o entendimento, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos ensinado, irmãos. E o que me chama a atenção é que o tempo que nós aceitamos o Senhor Jesus, passamos a caminhar com Deus, a partir desse momento o Senhor nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar e nunca também vai nos deixar desamparados. E nunca também Ele vai nos pegar, nos deixar, como eu vou dizer a palavra, nunca vai nos deixar como que nós sejamos pegos de surpresa. Porque o Senhor tem nos ensinado, irmãos. E aquilo que nós temos aprendido com o Senhor, um dia nós vamos ter que colocar em prática. Porque é necessário os ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Porque sem o ensinamento, sem o aprendizado, nós não vamos a lugar nenhum. O Senhor Deus não nos escolheu, não nos deixou aí agora por conta de vocês. Não. Ele nos chamou, nos escolheu e tem nos instruído a cada dia como andar nos seus caminhos, como buscar a tua presença, como fazer conforme a vontade dele para as nossas vidas. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Verso 24. E depois, verso 13 e 14. Mateus, capítulo 6, verso 24. Palavras de Jesus, irmãos. Mateus, capítulo 6, verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Só esses versículos. Vou estar tentando passar algo que eu tenho aprendido na palavra do Senhor. Então aqui, Mateus, capítulo 6, verso 24, palavra de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um, né? Amar um mais do que o outro, né? A própria Bíblia diz aqui, ela frisa aqui, ninguém pode servir a Deus e as riquezas.
faça aquilo, algo que não é para mim, se eu sou casado, se eu não sou, algo que, né, que meus olhos, eu vou estar o quê? Agradando a minha carne. Aí eu vou pegar minha mulher, vou sair, vou levar ela para você, né, vou prostituir com ela. Vou estar o quê? Obedecendo o quê? Satisfazendo a minha carne. Mas o meu espírito está ficando alegre com isso? Não, eu vou aborrecer o meu espírito. O meu espírito vai contagiar. Não, isso não é certo, isso é errado, mesmo que eu faça. Ele vai ter a luta. Então, o que nós aprendemos, o que eu aprendo muito com essa palavra, eu li esse texto e essas palavras que eu estou dizendo agora não eram as palavras que eu já tinha lido. Então, eu tinha falado que era uma palavra, mas eu não sei porque eles estão mudando, né, dentro do texto da palavra. A escolha. Interessante, irmãos. A escolha aqui, servir a um ou ao outro, servir a minha carne ou servir ao meu espírito, essa escolha não é de Deus, irmãos. Essa escolha, quando Deus deu o livre-arbítrio, quando nós aceitamos Jesus, escolhemos Ele para ser o nosso Senhor, nós precisamos servir a Ele. Então esse período dessa escolha foi dada a nós. Nós precisamos. Não é Deus, mas se Deus quiser escolher para mim, Ele vai escolher. Você vai andar assim, assim, assim. Ele vai, Ele pode, mas não é isso que Ele quer de mim, de você, de nós hoje. Hoje Ele não quer nos obrigar a nada. Ele nos deixou a escolha. Então essa escolha de servir o Senhor ou outro Senhor, ela é minha, é sua, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Eu quero fazer a vontade do meu corpo, eu vou fazer. Nada me impede. Mas eu vou pagar o preço. Eu vou escolher servir a Deus e fazer a vontade do meu espírito. Eu vou receber uma recompensa também. É quando eu falei que eu vou servir a vontade do meu corpo, eu vou pagar um preço. A Bíblia nos garante que se nós andarmos pelos caminhos maus, nós vamos pagar o preço. Se nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós vamos pagar o preço. E eu volto a frisar, ninguém na minha vida que eu vejo falar, eu principalmente, ninguém foi obrigado a aceitar Jesus. Quando alguém veio falar com você a respeito de Jesus, mesmo que naquela hora você negasse, não, amanhã eu vou, depois amanhã eu vou. Foi o dia que você veio. Então a escolha foi minha e sua. Outro ponto interessante da escolha que nós fazemos. Se nós escolhemos, nós temos que cumprir a nossa escolha. Nós não escolhemos para agradar ninguém. Eu vou na igreja para agradar fulano. Vou aceitar Jesus para agradar fulano, agradar meu pai, agradar minha mãe. Ninguém, nada disso. Nós precisamos fazer a escolha nossa. Mesmo que nossos pais não ensinou, nossa mãe não ensinou, alguém não ensinou, a prestação de conta vai ser minha por Deus. Não vai ser o meu pai, minha mãe, vai prestar conta da minha vida, a minha escolha para Deus. Agora, quando nós escolhemos e depois fazemos mal feito, não vai agradar a Deus. Nunca vai agradar a Deus. Por isso que nós precisamos fazer a nossa escolha pensando bem, refletindo bem, se é isso que nós queremos verdadeiramente, se eu quero isso para a minha vida. Como eu disse no início aqui, Deus não nos chama e não nos deixa os ensinamentos, Ele chama a nós e nos ensina. E aqui Jesus está nos ensinando. E agora Ele está mostrando, olha só, Ele chamou aqui, Ele falou que não podemos agradar a nenhum nem a outro. Ou a riqueza aqui que está falando, ou a Deus. E olha cá o que Ele vem dizer no verso 13. Entrai pela porta estreita. Ele está falando, entrai pela porta estreita. Aí ao mesmo tempo Ele está falando, larga é a porta espaçosa do caminho que conduz à perdição. Então Ele está mostrando qual é a porta que leva para a perdição e qual que é a porta que leva para Deus. Então Ele diz, entrai pela porta estreita, larga a porta espaçosa que o caminho conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque ela é espaçosa, ela é mais boa, ela é agradável aos meus olhos, a minha carne, mas é algo
abaixo de santo, santo é o Senhor. Olha essa visão de que se nós fecharmos os nossos olhos, talvez nós vamos imaginar aquela porta estreita que nos conduz para junto de Deus. Isso como é maravilhoso, nosso Deus, que não vai repetir. Eu fico alegre porque pela bondade de Deus ter me escolhido, não que eu mereça. Mas a bondade de Deus é para quando com as nossas vidas, irmãos, se nós parássemos, se o ser humano parasse para analisar quem é Deus na nossa vida, Ele é tudo. E só esse Espírito Santo que habita em nós, que nos diz essas coisas, que nos mostra essa porta que nós não vemos a porta do céu, porque não está aqui. Nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas com o nosso espírito nós podemos contemplar que será um grande dia, que o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado. E muitos de nós essa porta aqui, ela só é encontrada quando nós estamos. Essa porta aqui, ela só é encontrada enquanto nós estamos lutando. E depois que passarmos daqui, a porta já não temos escolha mais. Aqui depois que nós passarmos dessa vida, nós não vamos poder chegar perto da porta. Eu quero essa, eu quero essa. E a nossa vida é pautada em nossas escolhas. Em nossas escolhas. Queremos servir a quem? Estou falando que você não pode ter carro, não pode ter casa, não pode ter riqueza, pode sim. Mas como a Bíblia diz, não sou eu, e como é a palavra de Jesus, não podeis servir a Deus e as riquezas. Aqueles que se prostram
destituídos da glória de Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, irmãos, nós precisamos, por mais que nós sejamos falhos, por mais que nós buscamos fazer a vontade de Deus, seremos salvos somente pela tua graça, pela tua misericórdia. Ah, então eu posso pecar, então, porque se eu deixar de pecar, eu não vou ser salvo. Se você deixar de pecar, de prostituir, não vai garantir que você vai ser salvo. Mas se você prostituir e pecar, é garantir que você não vai ser salvo. Porque a palavra diz que você é o momento do pecado. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Como o evangelista disse, irmão, não tem como você servir a dois senhores, né? A Deus e a mamon, né? Ou a riqueza, ou o dinheiro. Porque você acaba agradando um e desagradando ao outro, né? Isso não significa
viria para salvar a humanidade toda, irmãos, né? Palavra maravilhosa. Mas ainda bem que nós estamos na porta estreita, né? Nós não estamos na larga. Estamos caminhando para entrar no céu com Deus. Deixa eu ler apenas 2 versículos, depois eu vou cantar um hino que fala do crente e a palmeira. Muitas das vezes nós somos considerados como a palmeira, né? Às vezes a gente cai lá no chão, mas a gente não quebra, não. A gente amortece, o Senhor nos dá vitória, nos levanta de novo e a gente volta. Passa a tempestade e a gente está de pé de novo, né? Eu gosto muito desse hino, então vamos louvar ele nesta noite. Mas eu quero ler 2 versículos que fala, que o salmista Davi falou que ele, da grandeza do Senhor, né? Salmo 18, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus é a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então nós temos motivos de sobra para estar aqui adorando a esse Deus que tem cuidado tão bem de nós, né? Pode soltar. Eu ainda vou aprender a falar mineiro. Estou aprendendo. Eu estou na escola. Vocês podem Ei, 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 ei. Muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham teu rosto, o inimigo diz pra ele desistir.
vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas depois ela se levanta e fica de pé. Eu agradeço a oportunidade. Quando você sair, você fecha a porta, tá? Amém, irmãos? Esse hino é muito lindo. Eu lembro desse hino quando eu fui visitar um irmão lá no Córrego Roça Grande. Aí eu saí da casa do irmão e vim embora. Aí um vizinho me chamou e falou o seguinte: ei, vem cá, varão, você não visita pobre mais não? Eu falei: uai, visita. Ele falou assim: vem cá tomar um café comigo. Aí fui lá, fui tomar um café com ele. Aí quando eu estava levantando para sair, ele falou comigo o seguinte: eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. E eu vou te entregar ela no louvor. Passou a mão no violão e começou a cantar esse hino. E eu não, naquele tempo, né, eu entendi que a gente tem que ser como uma palmeira mesmo, né? No primeiro momento a gente parece que está todo devastado, mas depois ela se levanta e renova, né? Então, assim, o som aí tá, inclusive está dando microfonia no fundo, tem que ver aí, baixar um pouquinho, ver o que pode fazer aí, né? Aqui todos nós somos como a palmeira, né? Alguns irmãos passaram por uma prova tremenda nessa semana, o irmão Wallace, juntamente com a família dele, o diácono João, agora a Eliane, né, com o Marcelo também, né? Então, assim, eles estão sofrendo. Então, esse momento vai passar, daqui a pouco dá uma virada aí, amém? As irmãs, eu estou achando que é o som que está pegando aqui, está jogando no celular e está voltando para cá de novo. Isso. O som está indo para lá e está voltando de novo. Por causa está pegando lá e retornando para cá. Sigo de oração, Nova Aliança, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está, assentado em meu trono, entendendo a adoração, que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho
adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com o arcanjo, e veremos, e para sempre então diremos. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia. Aleluia. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanha. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro
é muito amassado para fazer o vaso como ele quer. Passa tudo isso, ou chega boas novas. Quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele faz, tudo ele faz. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanha. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo ele faz. Tudo ele faz. Tudo ele faz. Só ele faz. Tudo ele faz. Deus é fiel. Princípio. A marca mais. Deus é fiel, amém? Tudo ele faz, amém? Que Deus continue abençoando os irmãos poderosamente. Meus queridos, chegou o momento de você adorar o Senhor com os dízimos, com as ofertas. Você está louvando o Senhor com um corinho, né? Acha para mim um corinho fácil aí, que todo mundo saiba para me ajudar, amém? Eu estou ficando velho, a garganta já não ajuda mais, né?
Aleluia. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas e o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colou em seus ombros e ao redil voltou. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Pois dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. A igreja agora. Eis meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Ó, o mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Filhos lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. O Rei está voltando. E Ele vem nos buscar para nos levar para um lugar aonde Jesus diz que eu vou vos preparar-vos um lugar para que aonde eu estiver estejais vós também. Amém? Quero convidar o diácono Nelson para estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. Logo estarei ministrando a palavra do Senhor. Amém? Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Oramos ao nosso eterno Salvador. Pai amado, Jesus querido, nesta noite nós queremos, ó Pai, apresentar mais uma vez ao Senhor esse culto de adoração, esse culto de libertação. Pai amado, que o Senhor venha sim libertar, Pai amado, os que estão cativos. Muitos milhares estão cativos por esse planeta chamado planeta Terra. Pai amado, precisa muito, essas pessoas precisam muito da tua
da tua mão poderosa para que sejam libertos do cativeiro onde eles estão. Pai amado, nós também estamos buscando cada vez mais ser libertos pela tua presença, pelas tuas mãos poderosas. Que os seus olhos venham nos contemplar cada dia mais para que possamos, ó Pai, sentir a tua presença e buscar mais ser liberto das coisas mundanas, das coisas que não agradam ao Senhor. Pai amado, abençoa que vai pregar a palavra do Senhor, abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, abençoa também aqueles que não pôde estar aqui nesta noite, Pai amado, abençoa a viagem da irmã que foi para lá, mas o seu esposo, o seu neto, o Senhor abençoa a viagem desde ida, o Senhor abençoa a viagem desde volta. Pai amado, guarda, proteja a volta deles para casa. Senhor amado, quantos estão viajando nesta noite, quantos precisam da tua bênção, da tua ajuda e da tua proteção. O Senhor disse no Salmo 91 que daria ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. O Senhor venha guardar aqueles que estão viajando pelas estradas fora. Pai amado, é o que te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Jaca. Irmãos, abra a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 10, verso 39. Eu quero dar os anúncios da semana, né? Domingo nós não teremos escola dominical. Deixar em aberto aí, porque eu sei que é o Dia das Mães, né? Então as mães vão almoçar fora, os filhos vão preparar o almoço para as mães, né? Ou talvez não, né? Tem tempo que vai cozinhar para os filhos comer. Mateus 10, verso 39. Mas à noite nós teremos um culto, né? De louvor e adoração ao Senhor, também voltada a homenagear as mães, né? E sofrem aí para cuidar dos seus filhos, né? E nós sabemos que na geração que nós estamos vivendo hoje não é fácil criar os filhos, né? Mas as mães estão sempre ali, se esforçando para cuidar dos filhos. Aí vem os netos, as mães já criou os filhos, agora vai criar os netos, né? Ninguém faz igual. Probiótico é enterogermina. Não diaconisa Sônia e diaconisa Marlene, né? Uma Clarice já tem neto? Ainda não. Mas vai ter ainda, né? Ainda não tem. Quantas filhas só tem? Uma filha e um filho, né? 2 filhos. Você chega lá, já temos, né? Aqui, né? Espera no Senhor.
E às vezes você hospeda dentro da sua casa alguém que às vezes você não sabe o amor de Deus. Ah, não. Roubou o colchão pra você no chão. Porque na cama que tá ali, você vai dormir, não. É sério. Eu espero que no nosso meio aqui não tem ninguém assim não, né? Ah, vai falar. Chegou um cara lá da Argentina, lá em casa. Nunca tinha visto ele. Só a mulher falou: você vai, você procura, quando você chegar lá no Ipanema, você procura o Nelson, pelos largos, cabelo grande, né? Aí ele foi vazar lá em casa. Pior que ele veio e já trouxe um carioca aí. E eu tinha de hospedar os dois, o carioca no pé dele parecia que tinha um papo de urubu amarrado no pé dele. Nossa Senhora, você tá doido? Às vezes a gente tem que dizer assim, irmão, Deus prova a gente nas pequenas coisas. E às vezes Deus quer colocar a gente em coisas grandes, a gente é tão mesquinho, né? Não sabe compartilhar, não sabe ajudar o necessitado. Graças a Deus eu não tenho esse problema aqui, porque sempre quando eu peço ajuda aos irmãos aqui, os irmãos ajudam. E eu tenho certeza que se vocês são abençoados, é porque vocês abençoam. O reino de Deus é assim. Quando a gente retém demais, a gente só vai ladeira abaixo. Vai falar algo? E ainda no outro dia, a senhora arrumou uma garrafa de café para eles e eu arrumei carona para eles até onde eu era distante. Deu só sorte para mim. Eu fico maravilhado com o cuidado de Deus. Só para um caráter de experiência mesmo. Você tem alguma experiência que Deus cuidou de você com carinho? Você lembra assim, faz que, nossa, eu fui cuidado com Deus. Assim, memórias passadas, não, só mesmo assim, só não, né? Pra mim, já falei que fez tirar Deus do tirou. Já é o cuidado. Cuidado. Então, assim, específico assim, vou olhar agora, não, Mas se você puxar na memória, você vai lembrar. com certeza. Né? Daniana, você tem alguma coisa assim que você possa dizer o seguinte: não, eu recebi um cuidado especial da parte de Deus. Eu sei que é um cuidado de Deus. Tá? Samuel. Ó. Diácono Nelson. Algo que você pode dizer: não, isso foi um cuidado especial de Deus. Livramento do acidente. Livramento do acidente. Estava rodando no meio de duas carretas, não batendo nada. E o amigo estava me esperando, 50 metros de altura, eu parado assim, pendurado assim. Ó. Esse é um livramento bruto. Depois diz só, Cuidado bruto de Deus. lembra? De algum? Ah, o dedo pequeno. Eu estava pensando nele agora, o dedo que Deus falou. E a minha filha que está cuidando. E a filha que está cuidando. Wallace. Eu vou lembrar o Wallace, que às vezes a gente foge da memória. Eu vou lembrar o Wallace que o cuidado que Deus teve com ele, que agora ele vai lembrar. Porque às vezes a gente precisa pegar para fazer vocês, ajudar vocês a lembrar. Lembra que vocês saíram aqui na pista, quando vocês chegaram aqui, o carro não quis pegar? Parou na porta. Depois ele não quis pegar. Aí você me fala o seguinte: o que é isso? Cuidado de Deus. Você imagina você parar na estrada. Vai no meio da mata. Lá dentro da mata, né? Vocês estão vendo esse cuidado?
Nossa, não tem como andar, conseguiu andar. Nossa, eu fiquei quase 30 anos, eu parei, tinha 2 anos, Deus me deixou maltratar. Glória a Deus. Amém. E nem com esse, eu sinto saudade. E mãe, então, lá. Eu quero contar uma especial. Foi a mão de Deus. Eu fui em Rondônia. Eu comprei a passagem para sair de Porto Velho às 19 horas da noite. Mas aí eu tinha que pegar o ônibus, chegar até lá em Porto Velho. Cheguei às 7 da manhã. E eu teria que ficar 12 horas esperando para ir para São Paulo. Meus pais estavam preocupados. Nossa, mas você sozinho. Então, o dia inteiro, 12 horas naquele aeroporto, como é que vai ser? Ficaram preocupados. Eu falei, eu me viro, eu saio, eu vou andar um pouco lá, vou descansar, até lá 12 horas. E aí no aeroporto de Porto Velho, não, isso em Brasília. Eu ia pegar o outro voo em Brasília às 19 horas. Chegamos em Porto Velho às 7 da manhã. Aí eu fiz amizade com uma moça que é evangélica também. Ela aí conversa com assim, vai para onde? Eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo também, mesmo voo meu, e de lá eu vou para o Paraná. Eu falei, pois é, a gente vai ter que ficar 12 horas indo lá, é bom que a gente vai quanto mais coisa então. Aí ela falou assim, não, eu vou para casa da minha prima, quando chegar lá, eu vou chamar ela vai mandar o filho dela buscar, eu vou para casa dela, que bom, então eu fico aqui, não importa. Aí ela falou, não, você vai comigo? Eu falei, não vou não, eu não conheço mulher, não conheço ninguém, como que eu vou, né? Ela falou, não, mas ela é gente boa, você pode ir, você vai ver você pode ir comigo. Aí ela convenceu e eu me senti confiante, eu percebi que ela era realmente evangélica mesmo. Aí eu, depois que eu falei aqui, então eu vou com você. Eu me senti confiante com você, eu vou. Ela falou, lá a gente almoça, a gente descansa, ele vem buscar a gente, eu vou levar e eu vou. No começo eu fiquei meio cismada, mas depois Deus colocou uma oportunidade no meu coração. Eu vi que foi a mão de Deus. Aí o menino veio, buscou a gente. Nós fomos para a casa da mulher, aí ela falou assim, antes de chegar no pessoal, tem um problema que a minha prima é espírita, não se importa? Não, eu falei, não, se tiver oportunidade, a gente quer falar de Jesus para ela. Então, bom, mas ela é muito gente boa. Aí nós fomos, chegou lá, a mulher recebeu muito bem, fez eu tomar banho, as malas tinham ficado lá no aeroporto, me deu roupa para vestir, fez eu dormir. Ela tinha um restaurante, eu até ajudei a fazer o almoço do restaurante, eu e a prima dela. Tudo muito bem recebido. Eu vi que foi a mão de Deus. Eu até dormi na cama da mulher, falando de Jesus para ela. Foi uma bênção. Passamos um dia assim, muito abençoado, foi muito bom. Almoçamos lá, ela nem cobrou o almoço. Foi uma coisa maravilhosa. Aí eu vi, foi a mão de Deus. Aí eu falei com os meus pais, né, para eles. Falaram, Jesus cuida disso. Como ele enviou essa mulher e alguém te levou e te trouxe depois, na hora de ir embora, então foi ali eu vi a mão de Deus mesmo, cuidado, senão eu teria que ficar 12 horas lá, assim, de castigo, esperando. O Senhor cuidou muito bem. Tem alguma coisa que você deve assim, de cuidar de Deus? Mas alguma coisa assim específica. Muitas lutas que tem passado, momento muito desesperei, dificuldade, eu deve fazer o que eu quis. Parece que não é que eu queria. Certas situações que eu passei, tive aquele momento que teve, eu queria ter tido raiva, ter visto, assim, eu fui olhar, não. O acontecido, esse defeito, mas graças a Deus, sem nada, não deixou sair da presença dele, não é porque eu sou uma filha dele, manteve aquela paz, aquela tranquilidade. É só Deus que tem que ter tantas coisas, pessoas que acontecem comigo. Muitas pessoas não têm, as pessoas
lá no chão. Mas tudo eu posso dizer que eles são uma ovelha mais treinadinha de baixo. Irmãos, então vocês têm que ouvir a minha, né? Eu tenho tantas, né? Já contei quase todas elas aqui. Mas eu quero só contar uma. Os irmãos já sabem, mas talvez quem está na live não sabe. Eu me lembro uma vez que todas as portas lá, né? Do Belo Horizonte se fechou. E fechou a casa de apoio, fechou a outra casa de apoio. E a gente pensou assim, aonde vamos ficar? Eu me lembro, eu tenho um primo, né, ele falou para mim o seguinte, ele mora em Contagem, né, e a gente ficava lá no Odilon Velho. E ele falou comigo o seguinte, vem para minha casa, eu vou te buscar. Depois vocês pegam um ônibus e vai para aí de novo, porque a gente tinha que se locomover, ir, dormir, descansar, depois voltar para dormir. E fomos para a casa dele. E a gente, agoniado, né? A cabeça abriu, porque a porta já estava agoniada mesmo. E eu comi, irmão, para a glória de Deus. E ele falou assim, vou pedir umas pizzas para nós comer. Beleza, vamos comer. E a mulher dele, quando preparava lá na cozinha algo lá, e parece, irmão, não é parece não, Deus quer provar a gente, até que ponto a gente, na angústia, na tristeza, a gente consegue falar do amor dele. E eu me lembro direitinho, irmão, e eu trago ele aqui para frisar essa palavra que eu estou falando aqui, que ele começou a falar para mim sobre Jesus, né? Porque ele era, né, da igreja onde só criam em Jesus, nada mais. E ele começou a falar, e eu estou assim, ô Jesus, estou tão angustiado, tão agoniado. E ele falando só a respeito da igreja dele, de Jesus, o que eu faço? Dentro da casa dele ainda, um desafio ser afrontado a pessoa, né? Mas eu falei, não vou. E ele falava de lá e eu falava. E teve um ponto que eu falei para ele, rapaz, Jesus foi o cara mais mentiroso que pisou na face da terra. Ele falou, o quê? Você é louco? Eu falei, é. Jesus foi o cara mais mentiroso que existiu na face da terra. Você está doido falando para ele isso? Vai, vou te provar que ele é mentiroso. Pois então prova para mim. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele olhou para cima e falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que querem. O que fazem. Ele estava mentindo ali na cruz do Calvário. Ele estava conversando com ele mesmo. Não, você está doido? Eu falei, isso aí vocês estão falando. Quando ele estava sendo batizado lá, ouve-se uma voz do céu, era ele mesmo falando para ele, você está doido? Eu falei, rapaz, como é que você sabe então? Se ele estava fazendo um teatro ali, ele é mentiroso. Aí a mulher dele saiu de lá, chegou na porta, eu lembro como se fosse hoje. Para, Marcos, você não tem argumento para ele. Eu lembro até o nome do pastor que era dele, falou assim, chama o pastor Pedro. Que o pastor Pedro saiu da igreja Assembleia de Deus, ele tem argumento para ele. Ele pode ter saído de qualquer lugar. Contra a palavra de Deus não tem argumento. Aleluia. Acabou o assunto ali. Presta atenção, tem que ir a cuidado de Deus. Deus cuida, irmão. Fomos para lá, a Nicole veio embora, vim para Ipanema, passei uma temporada aqui, fui para Água Doce do Norte. Lá o meu telefone toca. Era o Marcos Santana. Ele falou o seguinte, liguei para te falar uma surpresa de mim. Eu falei, olha, vocês veem o que é Deus. Eu falei, você largou a igreja de Jesus e hoje você crê na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Hoje ele é pastor de uma igreja, prega a Trindade. Sabe o que é isso? E Deus, ele cuida da gente. Mas do mesmo jeito que ele cuida da gente, ele quer cuidar de outras pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa está na sua casa, não é só para comer, não. Não é só para vestir, não. Não é só para você dar um repouso para ele, não. Mas é para você falar de Jesus para ele, porque às vezes ele precisa ser cuidado. Então, se eu fosse falar do cuidado de Deus aqui, eu passaria a noite inteira. Então, tem muita coisa que eu posso dizer que é cuidado de Deus. Você acha que eu mereço tudo isso?
Não merece. Você acha que você merece cuidar de Deus? Não merece, mas Ele cuida de você. E o que eu quero trazer para finalizar essa noite é: presta atenção, semeia na vida das pessoas, dá um copo de água, dá um café. Se a pessoa está passando necessidade, você consegue compartilhar com ele uma sacola de arroz, estica por meia, dá meia para ele, e você vai ver Deus multiplicar na sua vida. Porque é gratidão. Ainda que às vezes você não recebe aqui na terra, você vai receber no céu. Amém? Vamos se colocar de pé. Lembrando, irmão, que no domingo não terá escola bíblica dominical. Mas à noite nós teremos um culto. Na verdade, um culto especial das mamães aí, né? Quero agradecer a Deus pela vida que estão participando na live, né? A José Gomes, a irmã Sandra, quem mais aí? Irmãozão. O irmão João. Quem mais? Débora, né? Que estão participando da live. Eu tenho certeza que Deus tem alcançado a vida de todos, amém? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai querido, Jesus amado, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor. Hoje é um culto de libertação, mas é um culto onde nós falamos do cuidado do Senhor, a respeito de galardões, ó Deus, que nós recebemos quando nós servimos os outros irmãos. A palavra do Senhor diz que é melhor ter para dar do que ter para receber. Então que o Senhor cuide de nós, cada um, nos dando, papai querido, o sustento de cada dia, mas que possamos ser gratos ao Senhor pelo cuidado do Senhor. Hoje, ó Deus, nessa noite, nós ouvimos aqui vários testemunhos do cuidado do Senhor. E se perguntasse para esses irmãos que estão participando na live também, eles diriam o cuidado que o Senhor tem tido com eles também, ó Deus. Porque o Senhor é generoso, não é porque nós merecemos, mas a mão do Senhor sempre está sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por este culto, muito obrigado por aqueles que participaram da live, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que a mão do Senhor alcança cada um. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada com o sangue do Senhor Jesus, diga amém.